Brasileiro de 24 anos é preso após esfaquear o pai na cidade de Centerville, em Massachusetts. Governo Biden quer mudar acordo que existe há 27 anos e que protege crianças imigrantes nos Estados Unidos. Nova medida vai dar carteira de identidade aos imigrantes que entrarem no país pela fronteira sul. Paciente operado por médico brasileiro morre 2 meses após receber rim de porco modificado nos Estados Unidos. E a gente fala sobre o começo da temporada dos incêndios florestais no Canadá e os impactos em parte do território norte-americano. Os níveis de partículas tóxicas estão tão elevados que podem afetar a saúde das pessoas, principalmente de grupos de risco e aqueles com problemas respiratórios. Olá, boa noite. Muito boa noite. A comunidade brasileira da região de Cape Cod, em Massachusetts, foi abalada por um crime brutal que acabou com a prisão de um brasileiro de 24 anos. Segundo a polícia, o jovem tentou matar o próprio pai a facadas após uma discussão. Agora, enquanto enfrenta acusações na justiça, uma equipe médica está avaliando a saúde mental do preso. Essas são imagens de Igor Barbosa sendo preso após cometer o crime. A polícia diz que ele desferiu ao menos 10 golpes de faca contra as costas, mãos e pernas do pai na casa da família. O homem de 62 anos, que também é brasileiro, chegou a ser socorrido e transferido de helicóptero para um hospital de Rhode Island, onde passou por uma cirurgia e se recupera. Familiares de Igor disseram no tribunal que o brasileiro já teve episódios de desordem mental antes desse incidente. The family has been struggling to get help for their youngest. A defensora pública da região diz que a família do brasileiro, natural de Mato Grosso, vinha tentando conseguir tratamento psicológico para ele, mas sem sucesso. Essas imagens mostram a polícia chegando à cena do crime. Os agentes contaram que logo na entrada da casa, Igor estava segurando uma grande faca de cozinha, girando em círculos, falando sozinho e dizendo que vozes o mandaram esfaquear o pai. Os policiais precisaram usar uma arma de choque para contê-lo. Na primeira audiência sobre o caso, a defesa do brasileiro mostrou documentos provando que ele já recebeu tratamentos mentais neste ano no Brasil. A promotora pede que ele seja internado aqui nos Estados Unidos, perto da família, para concluir as orientações médicas. Mas o juiz decidiu que, por enquanto, ele permanecerá sob custódia na prisão. O brasileiro está sendo acusado de agressão armada e tentativa de homicídio. Um programa que protege crianças imigrantes aqui nos Estados Unidos, conhecido como Acordo de Flores e que existe há 27 anos, pode estar prestes a mudar. A administração Biden quer alterar as regras que determinam como os imigrantes mirins, que estão sob custódia do governo federal, devem ser tratados. A Eloá Orazen explica pra gente o que vai mudar. Graças ao Acordo Flores, estabelecido em 1997, crianças que migram aos Estados Unidos ilegalmente têm garantias importantes quando o assunto é detenção e cuidados. Segundo este programa, menores têm de ser libertados num prazo curto, pré-estabelecido, e privilegia parentes como guardiões legais. O acordo também estabelece normas sobre a forma como os abrigos licenciados devem fornecer comida, água, supervisão, serviços médicos de emergência, casas de banho, lavatórios e até controle de temperatura e ventilação. Mas o documento que garante todas essas proteções deve ser parcialmente extinto. A Casa Branca disse em nota que quer estabelecer regras claras para o cuidado e tratamento de crianças, mas não detalhou quando e como essas novas diretrizes seriam aplicadas. Os defensores das crianças afirmam que o Acordo Flores tem sido fundamental para garantir condições seguras para os imigrantes menores de idade, especialmente no contexto do aumento das detenções nas fronteiras dos últimos 2 anos, que incluíram quase 300 mil crianças não acompanhadas. Apesar dessa ser uma notícia recente, o Acordo Flores está sujeito a mudanças, litígios e problemas desde quando começou em 97. A questão é a realidade da situação hoje, os números são diferentes, certo? Em 97 eram 2.000 e poucas crianças, hoje em dia estamos a centenas de milhares de crianças que estão entrando pela fronteira. Então há uma realidade de estados republicanos, há uma realidade onde as leis estaduais acabam afetando a viabilidade do Acordo Flores. Então existia
existia e existe uma necessidade de mudança em relação a isso. O problema e a questão que as pessoas que movimentam contra essa mudança é que existia uma regulamentação, existia um critério, e agora como poderá ser monitorado essa situação das crianças? Quais são os critérios? Como será uma observação? Como será mantida essa viabilidade dos direitos humanos dessas crianças? Então, essa é a grande questão. Um novo projeto deve entrar em vigor nas próximas semanas na fronteira sul. Os indocumentados que entrarem aqui nos Estados Unidos vão passar a receber um tipo de cartão de identificação para facilitar o trabalho da Polícia de Imigração. Esses IDs vão substituir os documentos em papel entregues pelos agentes na fronteira sul. Os cartões vão indicar status migratório, datas que devem comparecer nos tribunais, antecedentes criminais e outros dados pessoais. Inicialmente, serão 10 mil IDs que serão distribuídos aos indocumentados já neste verão. A ideia é ampliar esse programa de identificação chamado Secure Docket Card. 4 cidades norte-americanas devem ser as primeiras a receber o ID para indocumentados. Não foram divulgados quais serão os locais exatos, mas especula-se que Houston e Atlanta estejam entre os primeiros lugares. A medida faz parte dos esforços do governo Biden para atualizar e modernizar o sistema de documentação que as agências americanas fornecem para quem entra no território americano sem status. Normalmente, quando cruzam a fronteira, os imigrantes recebem papéis com todos os dados e a data do agendamento do Tribunal de Imigração. O problema é que muitos desses papéis acabam perdidos, rasurados ou até esquecidos em algum lugar. A ideia agora é que o cartão contenha todos os dados pessoais e as datas do processo e que os imigrantes guardem esse documento na carteira. Mas o governo americano avisa que esses cartões se destinam apenas para o uso das agências do Departamento de Segurança Interna, como USCIS e UICE. Esse cartão não será considerado uma identificação oficial aqui no país. A Câmara do Alabama aprovou uma medida que vai ajudar muitos indocumentados que sonham em estudar aqui nos Estados Unidos. Os deputados deram sinal verde para que os estudantes sem status migratório acessem as universidades públicas do país. Mas para acessar o nível superior, existe uma exigência. Os imigrantes precisam provar que aplicam para algum processo de legalização. Essa regra pode significar uma grande mudança na postura do Estado, que desde 2011 proíbe imigrantes sem status de frequentarem as faculdades. A medida segue agora para o Senado para discussão e votação. Depois disso, vai para a mesa da governadora do Alabama para aprovação final. Autoridades acreditam que a medida será aprovada, já que apenas 3,8% da população do Alabama é de imigrantes. E depois do intervalo, o paciente operado por médico brasileiro morre 2 meses após receber o rim de porco nos Estados Unidos. E tem os detalhes de mais um caso que expõe a alta na violência na cidade de Nova York, o esfaqueamento de uma turista. Em Massachusetts, morreu o paciente que recebeu o primeiro transplante de rim de porco geneticamente modificado. A cirurgia inédita havia sido realizada por um médico brasileiro 2 meses atrás, em março. A expectativa era de que o paciente tivesse uma sobrevida de 2 anos. Rick Slayman, de 62 anos, morreu no sábado. Ele era o primeiro paciente da história a ter se submetido a um xenotransplante, que significa um transplante de um rim de porco geneticamente modificado para um ser humano. A operação inédita tinha acontecido no dia 16 de março e tinha sido comandada pelo médico brasileiro Leonardo Riella. O hospital de Massachusetts, onde foi realizado o procedimento, disse que as primeiras análises indicaram que a morte de Rick não teve relação com o transplante, mas novos exames estão sendo realizados. A equipe médica lamentou a morte do americano, mas disse que Rick será eternamente visto como um símbolo da luta e dos avanços médicos. Os xenotransplantes são considerados uma esperança mundial para reduzir a demanda por órgãos humanos e reduzir também as gigantes filas de espera por transplantes no mundo. Estamos num outro horizonte, quer dizer, dentro do xenotransplante, certamente muito já se sabe, mas muito mais se desconhece. Então, tem que se aprender, infelizmente,
os custos do avanço, algumas vezes, são resultados que não seriam os desejados. Eu acho que o pessoal, nos Estados Unidos, especialmente, estão bastante avançados nisso, eles estão trabalhando há muitos anos com isso. Existem vários laboratórios com grandes investimentos nessa área, e isso, com certeza, vai trazer outros avanços, outros aprendizados, com tendência em melhorando a médio e longo prazo. Em Nova York, mais um caso de violência nas ruas da cidade inflama a discussão sobre o aumento do perigo na Big Apple. No sábado, uma turista foi esfaqueada ao sair de uma loja de lembrancinhas na Times Square em plena luz do dia. As câmeras de segurança de um estabelecimento local flagrou o momento em que, do nada, um homem sentado em um andador puxa uma faca de cozinha de dentro da roupa e desfere o golpe contra a jovem turista. Depois do ataque, ele se senta como se nada tivesse acontecido e as pessoas ao redor se afastam, assustadas, e acabam chamando a polícia. Segundo os agentes da NYPD, a turista foi levada para um hospital com ferimento no peito, mas já foi tratada e passa bem. Um homem de 61 anos foi preso e será acusado na justiça por porte de arma cortante, agressão, ameaça e tentativa de homicídio. Com a iminente invasão terrestre de Israel no sul da faixa de Gaza, palestinos aceleram a fuga da região. Mais de 300 mil pessoas já saíram de Rafah. Enquanto isso, no norte de Gaza, Israel realiza ataques aéreos contra prédios do grupo terrorista, como nos mostra agora o enviado da Record a Tel Aviv, Felipe Brandão. Vários ataques aéreos foram realizados hoje no norte de Gaza. Uma coluna de fumaça se formou na região. As ofensivas têm como objetivo eliminar infraestruturas do grupo terrorista Hamas. No sul da faixa de Gaza, civis continuam deixando a cidade de Rafah. Segundo a ONU, mais de 360 mil pessoas já saíram de lá na última semana. Hoje, em Jerusalém, por 2 minutos a sirene soou e a cidade parou em homenagem aos cerca de 25 mil homens, mulheres e crianças que foram mortos em ataques terroristas e em defesa de Israel desde 1860. Segundo as autoridades israelenses, nos últimos 12 meses, 1.600 soldados e civis foram mortos em combate ou foram vítimas de terrorismo. Durante o Memorial Day deste ano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o país está determinado a vencer a guerra contra o Hamas e trazer todos os reféns para casa. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, atenção! Invasão de cigarras nos Estados Unidos vai atrair cobras peçonhentas. E tem reportagem sobre a crise imobiliária com a maior baixa na expectativa de compras de casas em 10 anos. Neste mês é esperada a invasão de trilhões de cigarras em pelo menos 16 estados norte-americanos. Será a primeira vez em 200 anos que 2 ninhadas diferentes vão surgir ao mesmo tempo aqui no território. Mas junto com essa infestação de cigarras, as autoridades estão emitindo um alerta de perigo. É que esses insetos costumam atrair cobras peçonhentas e com essa invasão em massa, o risco é dobrado, como nos mostra agora a repórter Cone Rocha. Estamos na temporada das cigarras, mas este ano, em especial, os Estados Unidos estão esperando um fenômeno raro, uma invasão de trilhões de cigarras. Mas esses insetos não fazem apenas barulho, eles atraem também predadores. O som tradicional dessas cigarras é irresistível para a serpente venenosa conhecida como copperhead. As cigarras estão rastreando sob as plantas e subindo nas árvores à noite. E então essas cobras devem aparecer ao mesmo tempo. Elas vão para os lugares onde as cigarras estão disponíveis. Por isso, evite essas áreas, explica a especialista Chris Goforth. Vale lembrar que as copperheads são venenosas, mas não são agressivas. Portanto, a dica é evitar áreas de floresta e principalmente onde há grande concentração de cigarras. Se encontrar uma serpente dessas, chame o serviço de proteção aos animais da sua cidade. Crise à vista. Novo relatório do Social Security aponta que os benefícios pagos aos americanos estão com os dias contados. A partir de 2035 vai começar a faltar dinheiro em caixa e a Previdência não vai conseguir pagar integralmente todos os valores.
Em 10 anos, se nada for feito, a Previdência Social só vai ter dinheiro para cobrir 83% dos benefícios devidos a idosos, sobreviventes, pessoas com deficiências e outros grupos. A partir de 2035, vai faltar verba, a menos que o Congresso norte-americano discuta e aprove uma reforma da Previdência Social, algo que está emperrado há anos. No ano passado, 67 milhões de pessoas receberam benefícios da Previdência norte-americana. Na próxima década, o número de pessoas com mais de 75 anos deve duplicar no país, o que significa mais dependentes do Social Security e uma crise iminente de aposentadoria no país. Hoje, 1/4 dos idosos vive com menos de $15 mil por ano, o equivalente a $1.200 por mês. Sem a ajuda do Social Security, muitos deles podem parar na rua. O tema veio à tona neste ano eleitoral e deve ser alvo de campanha dos pré-candidatos Biden e Trump. É bastante claro esse levantamento que é necessário fazer alguma coisa. O fazer alguma coisa é transformar essa previdência privada em algo um pouco mais aberto e menos assistencialista, de forma que seja possível a todos os envolvidos, sejam governos, sejam os aposentados, pensionistas, gerirem os seus recursos da melhor forma possível. E, evidentemente, poucos sobressaltos na economia, porque todas as vezes que há crise econômica aumenta o déficit da Previdência. O mercado imobiliário dos Estados Unidos segue em crise e a alta dos preços das casas anda desestimulando os compradores. Uma nova pesquisa mostra que hoje apenas 40% dos locatários do país acreditam que conseguirão comprar uma casa. Nacionalmente, hoje, menos de metade dos inquilinos dos Estados Unidos acredita que pode comprar uma casa. A pesquisa mostra que apenas 40% das pessoas que vivem de aluguel pensam ter chances reais de se tornar um proprietário de uma casa. Esse é o número mais baixo desde que o Banco Central de Nova York começou a fazer essa pesquisa há 10 anos. Segundo os especialistas, o índice é preocupante, pois pode colapsar o mercado em pouco tempo. Eles apontam que os altos preços imobiliários, associados às altas taxas de hipoteca, são os responsáveis por afastar os compradores. A pesquisa também mostrou qual é a parte do país com o maior pessimismo com relação à possibilidade de compra de uma casa. E isso acontece na região Nordeste. Lá, apenas 26% dos locatários atuais acreditam que podem comprar uma casa. O Departamento do Tesouro aqui dos Estados Unidos anunciou a implementação de um novo programa para proteger os bancos do país de ataques de hackers. O projeto Fortaleza é uma parceria com Wall Street e tem entre as iniciativas medidas de proteção, como o que está sendo chamado de uma ferramenta de higiene cibernética. Os bancos podem optar por esse recurso gratuito que vai verificar automaticamente seus sistemas à procura de uma vulnerabilidade. Mais de 800 instituições financeiras do país já se inscreveram nesse projeto, que também apresenta uma parte de compartilhamento de informações para melhor detectar as ameaças online. Além da defesa contra hackers, a medida tem também uma série de ações ofensivas. O projeto Fortaleza está há meses sendo elaborado e será implementado por etapas. Depois do intervalo, o presidente Joe Biden fala pela primeira vez da tragédia no Rio Grande do Sul e diz que está em conversa com o governo do Brasil. E a gente fala sobre o começo da temporada de incêndios florestais no Canadá e os impactos em parte dos Estados Unidos. E neste final de semana, o presidente dos Estados Unidos se pronunciou sobre as enchentes que estão afetando o sul do Brasil. Joe Biden se disse profundamente triste com a tragédia e garantiu que está em contato com o governo brasileiro para enviar a ajuda necessária. No comunicado, o presidente ainda disse que ele e a primeira-dama, Jill Biden, estão em orações pelas pessoas afetadas e também pelos socorristas que estão trabalhando sem parar há semanas. Além do governo dos Estados Unidos, outras nações e instituições internacionais também estão oferecendo ajuda ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a situação segue se agravando. Com mais chuvas intensas e previsão de tempestade para os próximos dias, os níveis do Guaíba e de outros rios voltaram a subir, colocando o extremo sul do estado novamente em alerta máximo. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, o número de mortos subiu para 147.
Começou a temporada de incêndios florestais e fumaça tóxica. Várias queimadas fora de controle já estão sendo registradas no Canadá e seguem avançando com velocidade. Enquanto isso, uma nuvem densa perigosa à saúde já começou a atingir parte dos Estados Unidos. A repórter Carolina Camargo tem as informações. A fumaça dos incêndios florestais no Canadá já pode ser vista no norte dos Estados Unidos. É o primeiro registro do ano. De Montana até Wisconsin e Minnesota, foram emitidos alertas de perigo sobre a qualidade do ar. Os níveis de partículas tóxicas estão tão elevados que podem afetar a saúde das pessoas, principalmente de grupos de risco e aqueles com problemas respiratórios. A ordem é evitar sair de casa e, se for necessário ir à rua, a dica é usar máscara. As autoridades acreditam que a qualidade do ar deve piorar nos próximos dias, já que parte dos incêndios florestais que atingem o Canadá está fora de controle. Os principais focos de fogo estão nas províncias da Colômbia Britânica e Alberta. E esse ano o que o governo fez diferente é que eles aumentaram a verba para conter esses incêndios de 1,5 bilhões para 2 bilhões, então a gente espera que melhore um pouco. E também a gente vê bastante informação pela cidade, cartazes, placas, falando como se cuidar, o que fazer, como evitar. Mas a expectativa é que esse verão também tenha bastante fumaça, bastante incêndio acontecendo ao redor aqui. Dificilmente ele chega em Edmonton, mas a gente sim é impactado com isso e a gente espera aí que esse ano seja um pouco melhor e que a gente realmente veja que as ações que o governo está tomando deem uma amenizada nos incêndios desse ano. Vamos dar uma olhada agora no nosso mapa para a previsão do tempo para amanhã em boa parte aqui do país. Olha só, em Boston, previsão de 59 de mínima, previsão de chuva em Nova York e em toda essa faixa que vai descendo até Atlanta, onde a previsão é de trovoadas, tempestade realmente. Na Flórida, a mesma coisa, o tempo só fica mais estável na região de Miami, onde a máxima atinge 89. Em Houston, no Texas, previsão de sol entre nuvens, máxima de 94. O tempo continua com previsão de sol entre nuvens, tempo encoberto também em San Antônio, com máxima de 94. El Paso, o tempo já abre, a gente vê sol brilhando aí ao longo do dia, com máxima de 93. Albuquerque, tempo tímido, sol entre nuvens também, com máxima de 82. Phoenix, olha só, bastante calor, gente, 99 graus de máxima, é muito calor mesmo. Las Vegas, sol entre nuvens com máxima de 95, olha só também a temperatura alta nessa região e bastante calor. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 53, máxima de 61 graus. E agora a gente mostra para vocês que parte da comunidade brasileira em Massachusetts se reuniu no final de semana para aprender algo bem importante, a autodefesa. A repórter Giovanna Locatelli acompanhou esse seminário de perto. Ele foi ministrado pelo renomado lutador de jiu-jitsu, Gustavo Coelho. Em vez de essa pegada, vai ser essa aqui, ó. Concentração, força, habilidade e muita atenção. Então eu dou um passo para fora, tirando minha cabeça, fazendo esse movimento circular. Assim foi o final de semana desses atletas de artes marciais, professores da modalidade. Eles participaram de um seminário de autodefesa em jiu-jitsu, ministrado pelo renomado atleta da Gracie/BH Draculino Jiu-Jitsu, Gustavo Coelho. Com um currículo impressionante e uma trajetória repleta de conquistas, Gustavo é um dos atletas mais prestigiados no cenário internacional das artes marciais. Ele agora passa uma temporada nos Estados Unidos, compartilhando conhecimento com outros atletas e professores. Para ele, o jiu-jitsu é muito mais do que um esporte. O jiu-jitsu é muito importante para a defesa pessoal, porque a pessoa saber se portar no momento difícil na rua, de um assalto ou de um bullying, né? Então eu estou passando aqui hoje um curso para professores justamente para isso, para saber usar o jiu-jitsu em prol de uma defesa pessoal. O seminário organizado pelo professor de jiu-jitsu Marcelo Siqueira tem o objetivo de dar oportunidade aos atletas de aprimoramento das habilidades, além de técnicas de defesa em situações de confronto. Para Marcelo, o encontro serve também para fortalecer as bases do jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje está virado muito para o lado de competição e perdeu um pouco a essência das artes marciais, que é a defesa pessoal, que é a sobrevivência na rua, de como se defender, como sobreviver. Que eu acho que todo mundo que procura uma academia de artes marciais é com essa finalidade, se defender. E o jiu-jitsu começou a virar para o lado esportivo, para o lado da competição e deixou muito essa parte para trás. E nós vamos trazer isso de volta para as pessoas. E isso, o trabalho hoje está sendo mais para professores, a gente tem outras filiais, para um treinamento para eles, para passar para os alunos, mas a gente vai estar abrindo mais seminários para as pessoas, para todos, vai ser aberto para todo mundo, para o público, para todos que estiver interessado. E para quem pratica esta arte milenar, o jiu-jitsu vai muito além dos tatames. Alex é um dos professores que participaram do seminário e ele valoriza a história da modalidade.
Em muitos esportes, a faixa preta é o final, né? No jiu-jitsu, a faixa preta é o começo. Porque agora eu tenho que atualizar o meu jiu-jitsu, atualizar o meu conhecimento, não só para mim, mas para os meus alunos, né? Então é importante que o professor também treine, atualize o seu conhecimento, participe de seminários como esse, sempre aprendendo por outros faixa preta, com mais conhecimento, com mais experiência, né? E dividindo isso com a gente para que a gente possa levar de volta para a academia e passar esse conhecimento para os nossos alunos. Muito legal esse seminário, legal a gente acompanhar, né, Ruth? E aprender também, né? Com certeza. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo de Reis à Decadência. Boa noite, gente. Boa noite.